Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Assim São Paulo encerra a sua carta aos Romanos, a leitura de hoje, glorificando a Deus que se dignou conceder, nascido de homem, filho do homem, nascido de mulher, Jesus, o seu próprio Filho, divino Pai eterno, quis que todos nós fôssemos em seu Filho Jesus, filhos dele. Neste domingo em que se recorda a vocação paterna dos homens que trazem em si esse sinal maravilhoso de refletir a beleza e o amor do divino Pai eterno, nós somos convidados a olhar para Jesus como a nossa vitória, a vitória da restauração de toda a humanidade. De hora em diante, não interessa se somos gregos ou judeus, se é circunciso ou incircunciso, o que interessa é a nova humanidade, a nova criação que está em Jesus de Nazaré. Deus assim quis restaurar a humanidade, se fazendo igual a nós, em tudo igual ao homem, menos no pecado, mas especificamente como vir como homem, aquele que tem a vocação de proteger a sua igreja doméstica, a sua casa, a sua barca. Observa que quando Pedro, a quem Jesus entregou as chaves do Reino dos Céus, a primazia para presidir a família cristã, quando eles entram para a barca de novo, quando subiram ao barco, o vento então se acalmou. Os que estavam no barco então prostraram-se diante dele e professaram a sua fé naquele que preside o universo, Jesus de Nazaré. Verdadeiramente este é o Filho de Deus, aquele que quando está no nosso lar, na nossa igreja doméstica, na nossa vocação, ele dá a todos a vitória sobre todo tipo de tribulação, que aqui no Evangelho é representado pelo mar, pela tormenta daquele mar. Quando nós temos dentro do nosso lar este Deus e homem, deixamos se nós deixarmos que Ele seja realmente Deus na nossa vida, porque Deus é Deus, mas muitas vezes nós não permitimos que Ele haja com seu poder divino e humano sobre nós. Se nós assim permitirmos o Senhor presidir as nossas assembleias, presidir os nossos encontros familiares, certamente a nossa barca vai chegar com segurança do outro lado, realizando a vocação que cada um de nós recebeu no dia do Santo Batismo, a vocação da filiação divina, que é ser santo como nosso Pai do céu é santo. O modelo está em Jesus de Nazaré, que revela a face divina do Pai. Ele é o rosto humano de Deus, o rosto divino do homem. Nele está a nossa realização, a plenitude e o sonho do homem, a nossa glória. Por isso, irmãos, tenhamos diante dos olhos que esse Senhor, quando vai para rezar na montanha, naquele momento, rezar a sós a seu divino Pai eterno, Ele não está abandonando o seu rebanho, como quando muitas vezes nós oramos a Deus e não conseguimos ouvir imediatamente a sua voz, não obtemos imediatamente aquele benefício que nós pedimos ao Senhor. Saibamos que o Senhor está nos fazendo passar pela aprovação para saber se nós podemos caminhar com Ele acima de toda e qualquer tormenta, como Ele convidou Pedro a caminhar sobre as águas. Pode vir, Pedro, vem. Devemos então manter os nossos olhos fixos neste homem e Deus, que nos convida a caminhar com Ele acima de todas essas realidades deste mundo, a estarmos acima dessas coisas materiais, das coisas visíveis, aspirando sempre às coisas eternas, as mais excelentes. Se nós não tivermos os olhos fixos em Jesus de Nazaré, nada nem ninguém nesta terra poderá nos fazer perecer, porque Ele é conosco. É Jesus que disse: venha em minha direção. E se é Ele que diz, Ele nos dará condições para chegarmos e encontrar nele o nosso repouso, a nossa segurança, o nosso porto seguro, porque é nele que está a nossa salvação. Yeshua, Deus salva. Por isso, quando a sua família, nós estamos com esta celebração iniciando a semana da família, de oração pela família, de reflexão. Hoje, nesse horário em que as mães que oram estão presentes na liturgia, nós devemos lembrar disso, que as nossas famílias
que estão muitas vezes sendo atacados pela antiga serpente, e a serpente ela é muito astuta, ela vai atualizando as suas tentações, vai atacando justamente aquilo que é a menina dos olhos de Deus, a família, como Deus formou lá no princípio, homem e mulher Deus os fez. Quando nós percebemos este ataque terrível contra esta igreja doméstica, contra a família humana, devemos olhar para quem? Para aquele que nos ensina a ser família de Deus, aquele que nos ensinou a orar a divindade como o nosso paizinho nesta terra, dizendo: quando vocês forem orar, dizei desta forma, Abba, que significa papai, paizinho, ou como muito carinhosamente os nordestinos chamam seus pais da terra, de painho. Vou falar em Nordeste, hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres, né? Nossa primeira santa, originalmente, né? Verdadeiramente brasileira, nascida em solo brasileiro, nascida em Salvador. Nós precisamos lembrar que este Jesus de Nazaré nos ensinou a olhar para aquele que era tremendo para os homens do Antigo Testamento, como aquele que agia, parecia com ira, soltando raios, né, fazendo tremores nas montanhas. E nós vimos na primeira leitura que Deus não estava nem no terremoto, nem naquele vento terrível, nem naquelas situações de fogo, que visivelmente parece ser um Deus irado, um Pai severo. Ele fala justamente naquela mansa brisa que estava ali. E ouvindo um murmúrio de uma leve brisa, ouvindo isso, então Elias cobriu o rosto com o manto e saiu por cento da gruta, porque ali estava Deus, aquela serenidade. Mas este Deus que foi confundido com um pai severo, castigador, este Deus, Jesus falou para nós olharmos para ele com confiança de filho. Não precisamos nem multiplicar as nossas palavras para obter algo do nosso Pai que nos ama. Devemos apenas dizer: Pai, fique como filho na presença dele, rezando muito ou rezando pouco. O importante é a postura interior diante daquele que nos ama com amor imenso. Assim Deus nos amou a ponto de entregar o seu filho primogênito, o seu filho único, que depois se tornou primogênito, entre tantos outros filhos que nasceram do lado aberto de Cristo na cruz. Este é o amor do Pai, aquele que é capaz de entregar o que tem de precioso por todos nós. Poupou o filho de Abraão, Isaac, mas não poupou o seu próprio filho. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que o amamos primeiro, é ele que tomou a iniciativa e enviou o seu filho para que nós estejamos com alguém que é um modelo que nos conduz para a verdade, para ele que é o único caminho, verdade e vida, que nos ensina a nos colocar como aquele projeto, realizar em nossas vidas aquele projeto que Deus pensou lá no princípio. Quando questionaram Jesus sobre o divórcio, se lembra? Os fariseus, Moisés permitiu a carta de divórcio, ele deram de repúdio. E quanto a vós, Jesus, o que dizeis? Jesus disse: olha, vocês não entenderam nada. Moisés tolerou o divórcio para salvar as mulheres do apedrejamento. Ele tolerou. A dureza do coração daqueles homens era tão grande que eram incapazes de perdoar o adultério, a traição, como acontece até nos dias de hoje. Em tempos odiernos é o que mais acontece, a traição, tanto da mulher como do homem. Mas Jesus nos ensinou na cruz como devemos amar, na misericórdia total. Vocês não entenderam, Moisés tolerou o divórcio, mas no princípio não era assim. Aí Jesus recorda o livro de Gênesis, atualizando Gênesis, dizendo que não caducou Gênesis, que o projeto do Pai não caiu por terra, o sonho do Divino Pai Eterno continua sendo o mesmo, a família humana refletir a beleza da Trindade Santa, homem e mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão uma só carne, e desta união brotaria um filho. Não é assim que acontece com a Trindade Santa? O Pai gera o Filho eternamente, o Filho percebe o Pai como sua origem, fonte e origem, e ama o Pai se percebe no Filho como a expressão do seu ser, sua própria glória, e neste amor entre os dois brota a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a de eterno, que é o Espírito Santo. Na união entre o homem e a mulher acontece justamente o fruto do amor. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. A mãe na família não é o Pai não é a mãe.
Filho não será pai dos seus pais? Mas filho, cada um na sua vocação, informando justamente o que há de mais belo da parte de Deus a respeito da criação, porque todas as outras coisas Deus tirou do nada, mas a família humana Deus tomou a si mesmo como modelo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e é isso que Jesus veio fazer quando se encarnou, nascendo de mulher, tendo um pai nutrício, São José, que não colaborou na confecção, na concepção do menino Deus, mas assumiu e garantindo para Jesus a descendência de Davi, porque Maria também era da descendência de Davi, mas naquela época era o homem que dava o nome, como até pouco tempo, né? Os filhos só recebiam o sobrenome dos pais, né? A mulher, quando casava, perdia o sobrenome dela, adquiria o nome do esposo. Hoje já mudou tudo, mas então José garantiu, dentro da lei judaica, a ascendência de Davi, colaborou na proteção dos tesouros de Deus, a Virgem Santíssima e o Filho bendito do Pai. A família, para restaurar aquilo que já estava sendo corrompido há muitos e muitos anos, e que continua no mesmo processo, aqueles que dão ouvido à serpente, sendo corrompidas as nossas famílias, sendo diluída neste mundo tão cruel, tão terrível. E nós que estamos aqui nesta barca com Jesus de Nazaré, devemos sossegar o nosso coração, se nós estivermos em comunhão com o projeto do Pai, lembrar que Deus vai nos defender, que tudo isso vai passar, vai chegar o momento que Deus vai colocar fim em todas essas terríveis desgraças que atingem a família humana. Confiemos no Senhor, desejemos a Deus. O Senhor é capaz de transformar toda esta realidade, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Eu preciso realizar a minha vocação como sacerdote de tal forma que eu possa gerar em vocês a vida de Cristo e não a minha ideia, minha ideologia, minha forma de pensar. A igreja não é minha, não foi por você, não foi eu que derramei o sangue por vocês, foi Jesus de Nazaré. A igreja é dele, eu tenho que só ensinar o que ele nos ordenou que nós vivêssemos, segundo a vontade e o projeto do Pai. E cada um de vocês aí, nas suas pequenas barcas, nas suas pequenas igrejas domésticas, convide Jesus para entrar nela. Deixa ele presidir a sua casa, deixa ele ser o chefe da sua família, e por causa dele seja você o homem digno deste nome de carregar sobre os ombros, como disse Padre Zezinho da sua canção, os ombros a graça de ser pai, de proteger esposa e filhos, defendê-los de todos os ataques. Faça como Josué, e quando ele percebeu que o povo de Israel, o povo hebreu, estava se debandando para os outros deuses, outras religiões, a politeísmo, né? Ele disse assim: quanto a vós eu não sei, mas quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E deixa eu entender que ele não perguntou à esposa se a esposa queria continuar a servir Javé. Não perguntou se os filhos queriam continuar servindo a Deus Javé. Ele garantiu, como chefe da família, a nossa família vai servir a Javé. Por quê? Porque eu sei o que é melhor para os meus filhos, eu sei o que é melhor para a minha esposa. Se ele buscar realmente melhor, ele deve, não precisa perguntar. Chega dessa democracia, vamos deixar a criança crescer. Quando ela crescer, ela escolhe a religião dela. Não vou batizar aqui. Bebê não, para que isso? Uai, você não sabe que é bom o Espírito Santo? Você não sabe que é boa a filiação divina? Você precisa deixar seu filho experimentar a droga para ele saber que a droga é ruim, ou você vai dizer, droga não é bom. Não precisa experimentar a droga, não precisa experimentar o pecado para saber que te leva à morte. Não deixe os seus filhos, a Deus dará, porque se você não assumir, não se dedicar para salvar a sua família, outros vão te tomar. Não dê a outro a glória que te pertence, não dê a outro lugar que te foi confiado, a vocação que te foi oferecida. Estou vi, permanece firme, viril, forte, protetor. Olhe para Jesus na cruz, que derramou seu sangue pela sua esposa, a igreja. Olhe para São José, como ele defendeu a Sagrada Família contra Herodes. Abdicou de todo o seu projeto de marido biológico, né? E pai biológico, para poder proteger aquele que é o nosso Salvador. Ele negou a si mesmo, ele negou todos os seus sonhos pessoais para o sonho de Deus. Não deixe que roubem do seu coração o sonho de Deus para você. E os homens que estão aqui ainda, que não se casaram, não desista desta grande realidade.
Não deixe que o mundo te retire esse sonho. Queira ser um pai de família. E se não for um pai de família, vá buscar descobrir qual a sua vocação religiosa, se é sacerdotal, porque não tem como passar por essa terra um homem sem ser pai. Não existe, nenhuma mulher não é mãe. Todas as mulheres são mães. Está na natureza que Deus criou. Como Deus sonhou, Deus projetou. De uma forma ou de outra nós precisamos gerar vida, constituir família, porque este é o sonho de Deus para todos nós. Para nós não nos prolongarmos muito, olha, interessante o que disse hoje a segunda leitura, São Paulo dizendo: não estou mentindo, irmãos, mas em Cristo eu digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. É assim que um homem tem que ser. Olha, você, como chefe de família, tem consciência do que é melhor para a sua família. Eu não minto, mas é em Jesus de Nazaré, em Cristo Senhor, eu estou dizendo a verdade. Eu posso fazê-lo aqui como sacerdote para os meus filhos nesta igreja, neste momento, apoiado no testemunho do Espírito Santo que está dentro de mim e no coração de cada um de vocês, e de acordo com a minha consciência cristã, tenho no coração uma grande tristeza e uma contínua dor. São Paulo estava sabendo de todas as dificuldades que precisaria passar por causa dos irmãos. Ele disse: a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos e da minha raça. Não há maior amor do que aquele que dá vida pelo amigo, disse Jesus. Amanhã nós vamos celebrar a São Maximiliano. Hoje é o último dia do trido em honra a São Maximiliano, um grande frade franciscano conventual, que lá no campo de concentração de Auschwitz preferiu morrer a ter que ver perecer um pai de família. Isso é ser pai. Quando ele viu um homem que foi destinado para entrar no lugar do boca da fome, para morrer de fome, e dizendo: eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. São Maximiliano disse: eu quero morrer no lugar deste homem. Quem é você? Eu sou Maximiliano, eu sou polonês. Polonês, para os nazistas, terrível, né? Polonês, e sou padre católico. Pronto, é esse mesmo, estou canalista. O ódio que eles tinham contra a igreja católica, contra padre e contra polonês era terrível. O mesmo ódio que vai acompanhar os cristãos, vai perseguir os cristãos ainda hoje, até a volta de Jesus de Nazaré. Então se prepare. Deu a vida por um pai de família. Foi pai verdadeiramente. Depois de gerar muitas vocações para a cidade da Imaculada, em época lá no convento que ele criou para poder fundar a milícia da Imaculada, ele gerou no final da sua vida, com sua entrega total, uma família. Este homem esteve no dia da beatificação de Maximiliano Maria Kolbe. Já imaginou você estar assistindo a beatificação de um homem que deu a vida por você, e não só por você, mas o que representa você como chefe de família, a sua família, esposa, filhos e toda a descendência dessa família. Muitos filhos São Maximiliano gerou neste momento. E todos nós podemos fazê-lo em tudo que nós tocarmos, e as pessoas com quem nós nos encontrarmos, fazer com que Cristo nasça no coração de cada homem e cada mulher. Esta é a nossa vocação. E aos pais que estão aqui, meus parabéns, que Jesus seja a recompensa e a fortaleza para cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.